Fala, meu lindo! Glória a Deus. Boa noite, igreja. Tem alguém feliz aí? Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero liberar uma palavra de Jesus sobre a sua vida. Hoje é o primeiro dia de 2025, portanto, é algo muito profético sobre a nossa vida, sobre aquilo que você está fazendo aqui nesse lugar. É a premissa do seu ano. São os primeiros momentos, as primeiras horas de 2025 e você está aqui na presença de Jesus, você está nesse lugar que foi preparado para você estar mais perto do Senhor. Então eu quero que você aumente a sua expectativa. Esqueça sobre aquele que vai pregar hoje, que vai cantar e conecte o seu coração com Jesus, que já preparou todo o seu 2025. Olha, um irmão disse aleluia, eu já estou me sentindo feliz em casa. Eu vou dizer de novo, o Senhor que você serve, o Deus que você ama, já preparou todo o seu 2025 e vai ser o ano mais poderoso da sua história. Aleluia! Eu quero que você entenda, você está no lugar certo, na hora certa, e eu sei que Lagoinha diz, ainda bem que eu vim, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, amém? Eu só queria muito, assim, que fosse um culto avivado, sabe? Que os irmãos do manto tivessem liberdade, que as irmãs batizadas no Espírito Santo falassem línguas. Afinal de contas, você não está aqui para um evento, você está aqui para cultuar o nome dEle, para celebrar o nome de Jesus. Você está vivo. 2025 começou a ar nos teus pulmões. Você tem motivo de sobra para agradecer. Então fala para quem está perto de você. Se não tiver ninguém bonito, continua olhando para frente. Mas se tiver, amém, se tiver alguém bonito perto de você, diga para ele, já era. Você está no lugar certo e o Senhor vai pegar você, vai mudar a sua história hoje, vai ser a melhor noite da sua vida, amém? Bom, então pega a Bíblia, porque só é possível por conta da palavra. Pega a sua Bíblia por gentileza. Deus abençoe o pastor Marcelo, obrigado pelo amor de me receber. Eu sonhava tanto tempo com esse convite, eu queria tanto vir, mas ninguém convida, né? Aí a gente não vem, é brincadeira, eu estou de férias com a minha família, eu sempre venho para o Viradão de Orlando, e é um lugar que eu amo passar, e eu sempre ameaço que se eles não me convidarem eu vou aparecer igual. Então eles me convidam já há 4, 5 anos já, então eu sou sempre muito grato a Jesus porque eu passo aqui com a minha família, mas nesse ano, quando foi em outubro, eu acho que foi que nós conversamos, eu senti algo no meu coração de poder começar o ano servindo ao Senhor no primeiro dia de 2025. E aqui eu estou hoje, 1º de janeiro de 2025, entregando meu tempo, a minha vida para Ele, porque tudo que eu sou é por causa dEle, tudo que eu tenho, tudo é dEle. Então, meu lindo, é a premissa do meu ano. Eu estou aqui com essa igreja linda, nesse lugar lindo, para trazer uma palavra de Jesus para o seu coração. Então, muito obrigado, pastor Marcelo, pastor André, amo você, obrigado. Eu sou fã, e aí a gente é amigo, é difícil a gente fingir costume. É que vocês são ricos, vocês não têm noção, vocês estão acostumados. Ai, meu pastor, é o André Valadão. Não, irmão, eu não tenho. Eu fico nervoso toda vez. Quer ver quando eu vejo o pastor Márcio Valadão mesmo? Eu fico nervoso. Eu estava ontem no Viradão, o pastor Márcio Valadão entrou. Alguém falou, ele entrou. Eu falei, ó. Aí eu pedi para tirar selfie com ele de novo. Eu sou assim, uai. Eu estou aqui em Boston hoje, eu não consigo fingir costume, irmão. Então, se tem alguém aqui que está fingindo costume ainda perto de você, fala para ele, irmão, eu lembro de onde você era, eu sei de onde você saiu. Fala para ele. Fala, irmão, você está com essa cara de rico, mas você não era assim, não. Não, irmão, pelo amor de Deus, eu tô com vergonha de vocês já. Para de fingir costume, vamos dar um glória a Deus, vamos dar um aleluia, vamos viver essa noite maravilhosa. Ô Zé, cadê o Zé?
Você, O que, chefe? pregar para rico é essa dificuldade, já viu? Fica todo mundo assim. 6 aqui, né, chefe? Aqui é 6 Tudo por de 1. Louis Vuitton, tudo. Usava Renner até ontem, agora tá aqui. Irmão, a palavra de hoje talvez vai dar uma cutucadinha no irmão. Pega a Bíblia, vamos caminhar logo, eu estou ansioso, eu tenho só 3 horas agora. Vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Abre aí, por favor. Êxodo 3, 7. Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz: Então o Senhor lhe disse: Por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa, uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu envio você a Faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu? Aleluia. A pergunta de Moisés, ela é a nossa pergunta. Para você que entende que se não fosse a misericórdia de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, a pergunta que nos cabe, mediante tanto amor, mediante graça, é: quem sou eu? Sabe, diga com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: quem sou eu para morar em Boston? Quem sou eu para ser amado por um Deus tão maravilhoso? Quem sou eu para, além de ser amado, ser escolhido e enviado para falar em nome dEle? Quem sou eu para fazer obras maiores do que aquele fez? Quem sou eu? Quem sou eu para ser amado? Quem sou eu para ser escolhido? Quem sou eu para ser perdoado? Quem sou eu? Quem sou eu? Irmão, eu sei quem eu sou e eu não ia me contratar para minha empresa. Sabe qual é o negócio? É que o tempo vai fazendo a gente acreditar que Deus precisa de nós mais do que nós precisamos dEle. Então, quando nós começamos a acreditar que Deus precisa mais da gente do que a gente dele, a gente suporta a nossa vida e chamada no nosso talento. Só que eu tenho uma palavra para você: não importa no que você é bom, o seu talento não vai te levar a lugar nenhum. Eu vou ser mais claro: o seu talento impressiona, mas a palavra diz que o que despedaça o jugo é a unção do Espírito Santo sobre você. Então, meu lindo, não adianta você ter tudo se não tiver unção do Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo não advém do mérito, mas advém da graça que há em Jesus. Posso te falar uma coisa? Eu conheço gente que paga alto preço para ser famoso. Tem gente que tem dinheiro, ele compra seguidor, ele compra visualização, ele compra pessoas, mas ele só não compra uma coisa: frutos. Meu lindo, eu tenho uma palavra de Jesus sobre você. A sua dúvida, se você estiver pautado na palavra, sempre vai ser a vida toda: quem sou eu? Quem sou eu? Eu estava ontem na virada com a minha esposa, meus 3 filhos, meu pequenininho dormindo, e eu estou no meio daquela multidão de gente, e com uma palavra, tinha acabado de pregar, e eu olhava para mim e dizia: Jesus, o que o Senhor viu em mim, que eu ainda não consegui entender? Qual é o motivo, qual é a razão? E aí, a cada vez que isso nasce no nosso coração, a resposta vem: é porque eu sou contigo. Fala para o irmãozinho que está do teu lado: 2025, se ele for com você. Ai, calma, ninguém nem pegou ainda, tá? Oh, Jesus, que medo. Fala para ele: se Jesus for com você,
Não importa de onde você veio, não importa quanto dinheiro você tem na conta, não importa se você é pouco ou muito talentoso, Deus vai fazer coisas extraordinárias através de você. Agora, eu confesso que só tem um problema nisso tudo, é que quando Jesus chega na nossa vida, a gente já viveu coisas demais, a gente já tem passado demais. Hoje nós somos a geração do print. Já tem print demais às vezes sobre a nossa vida, sabe? Então quando Jesus chega na nossa história, o quem sou eu não está nem conectado sobre o futuro, mas está conectado sobre todas as mazelas do nosso passado. A gente olha para tudo que viveu e diz: Jesus, o Senhor chegou tarde demais na nossa vida. A pergunta de Moisés para Deus do quem sou eu é correlativo à identidade dele mediante o que ele está ouvindo. Deixa eu lembrar você algumas coisas. Moisés era um homem de uma história peculiar. Ele era um bebezinho que nasceu no momento onde Israel havia sido esquecido. Melhor, o que José havia feito no Egito havia sido esquecido. E como esse povo que estava lá prosperava muito, quem assumiu o Egito revoltou-se porque não sabia dos feitos de José. Então escravizou esse povo, e escravizou da pior maneira possível, de maneira cruel, de maneira doída. E como o povo não parava de crescer, então o faraó, ele decide que o governo, decidem que as crianças, se nascessem homens, tinham que morrer. Se nascesse menina, seguia o fluxo, mas meninos morreriam. Só que a Bíblia diz que haviam duas parteiras, que a Bíblia diz que elas eram mulheres de Deus. Sempre vai ter uma mulher de Deus na hora certa, no momento certo, que a morte era iminente, mas ela vai dizer: não, estou cobrindo, não vai agora. Talvez você está aqui, a mulher de Deus está lá no Brasil, de joelho dobrado por você, dizendo: Jesus, usa meu filho, guarda ele, muda a história da minha família. E você está aqui, tem uma mulher de Deus lutando por você lá. Essas mulheres lutaram e o menino nasceu no esconderijo. A mãe disse que o filho era lindo, e durante 3 meses escondeu, e chegou uma hora que ela coloca num cesto, manda pelo rio Nilo, e você já sabe a história. Só pense comigo uma coisa: quando todo mundo está dando errado, o ser humano proíbe alguém de dar certo. Eu vou ser mais específico. Todas as mães estão chorando, uma não está chorando. A mãe de Moisés não está chorando. Todas as crianças estão sofrendo. Um está dentro do palácio de Faraó. Um está comendo sucrilhos, Nescau cereal, Kellogg's 4.0. E os outros estão comendo pão que o diabo amassou. Eu vou te falar o que isso implica. Se você é o único da sua família que dá certo, você não vai ser amado mais, você vai ser odiado por ter prosperado. Porque num cenário onde todo mundo dá errado, você é proibido de dar certo. Então Moisés, no dia que ele é enviado pelo rio Nilo, ele se torna inimigo do povo dele. Moisés não é um testemunho, Moisés é odiado. Como que meu filho morreu e a mãe dessa mulher agora está viva, e no palácio ninguém amava Moisés. O problema de Moisés começa no nascimento dele. Sabe o que é isso? Nós não escolhemos o lugar que nascemos, meu lindo. Se você tivesse escolhido o lugar que nasceu, pelo jeito... Só pensando, né? Ai, que vontade de nascer. Deixa pra lá, não vou falar nome de cidade para não fazer rivalidade. Ninguém perguntou para você quando você foi nascer, a família, a casa, o país. Não, ninguém perguntou. Então entenda que Moisés nasce e ele vai embora no momento que o país precisava dele, mesmo escravizado. A história dele não combina. Eu vou te falar um negócio. Quando eu fazia faculdade, teve uma classe na nossa faculdade, que era o 5º semestre, que todo mundo reprovava. Era só os piores professores nesse momento da nossa universidade. E toda a escola aqui teve aquela aluna que chorava quando tirava 9.
Eu sempre tive ódio dessas pessoas, porque eu estava dando testemunho do meu 5 e a pessoa tirava nós, Senhor, minha vida acabou, eu vou morrer. E nessa matéria, eu me lembro que essa menina que chorava no 9 ligou para mim. Todo mundo ficou em recuperação e a maioria havia reprovado, e ela reprovou. E ela me ligou perguntando: e você, David, passou? Ela estava feliz. E eu falei: passei. Quando eu falei passei, ela começou a chorar. Porque o que ela queria não era alguém para dividir alegria, era alguém para dividir dor. O ser humano tem muito mais facilidade de encontrar gente que divide dor do que aqueles que têm alegria para dividir alegria. Você entende? Isso é a natureza nossa. Então não imagina que Moisés, está todo o povo dizendo: Moisés venceu. Está todo o povo bolado com Moisés. E daqui a pouco a gente entende por quê. Só que esse garoto vai crescer dentro do Egito. E agora ele sabe que ele não é daquele lugar. Até o dia, estou antecipando muita coisa. Até o dia que ele vê um homem egípcio fazendo mal para alguém do povo dele. O que ele faz? Ele assassina. Sabe o que é isso? Ele está pintando a história dele de maneira dramática. Ele não serve mais para o povo dele, mas a partir desse momento ele não vai servir mais para os egípcios. No outro dia, a Bíblia diz que então ele vê 2 hebreus brigando. São 2 hebreus? Tem algum egípcio no meio? São 2? E ele chega e diz: gente, o que está acontecendo? Aí sabe o que o povo dele diz para ele? Quem você pensa que você é? Você pensa que você é juiz sobre nós? Eles deixam claro o ódio. E aí eles dizem: você acha que você vai fazer com a gente a mesma coisa que fez para o egípcio? Sabe o que acontece no versículo seguinte? O faraó sabe. Quem foi será que contou? Irmão, você está... todo mundo vida perfeita. Ninguém tem um atribulado na família. Ninguém tem aquele grupo de WhatsApp que tem vontade de sair, mas não sai pela mãe que diz que não pode sair. Irmão, para mim ficou claro que depois daquela cena, foram lá no faraó e falaram assim: matou um egípcio. Sabe o que acontece? Ele foge do Egito e vai para Midian. Eu só estou colocando para você um cenário. O passado dele é trebuloso. Ele não serve para lugar nenhum. Ele está no deserto. O deserto nunca foi lugar de passar, de moradia. Ele está morando no deserto. Então agora entenda: o passado dele condena ele. Deixa eu te fazer uma pergunta, você aqui de Boston. O seu passado te condena? Levante a mão. Nossa, pastor Marcelo, o senhor não me avisou. Era a conferência de anjos de Boston. Que coisa linda, todo mundo nasceu na manjedoura. Oh my God. Todos são, meu Deus, que vontade de fazer confusão. Bom, mas eu trouxe um equipamento aqui, que a gente trouxe da China agora, que a gente coloca na cabeça assim, na sua cabeça, e passa os teus pensamentos do dia na tela, assim, rapidão, só para conhecer você um pouco. Alguém topa? Posso falar uma coisa para você, meu lindo? Ninguém aqui pode bater no peito e dizer: pode olhar para minha... Pode olhar para o meu histórico. Só santidade. Bati asas a vida toda. Nunca sujou as patinhas no lodo. A vida toda de boa. Não, irmão, todo mundo aqui. Todo mundo aqui. E eu vou te falar, se tiver alguém mais velho perto de você, pode saber que é pior do que você, porque já teve mais passado. Não confia nos velhinhos não, irmão. Eles são tebulosos. É velhinho. Pior do que você, irmão. Tem uns 30 anos a mais fazendo... Se tiver algum velhinho perto de você, fala: eu sei que você fez no verão passado. Aleluia. Então, só para você entender, todo mundo tem passado. Então não vem dizer que porque eu fui preparado para a glória de Deus, então eu sou santo, céu, a vida. Não, irmão, somos tudo vida louca. E se não fosse Jesus na nossa vida, nós estávamos perdidos no mato sem cachorro. Não adianta tentar achar que você é alguém. O Moisés, só para traduzir. Então Moisés é esse homem cheio de passado. A vida dele está acabada. E do nada, num belo dia, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, uma sarça começou a pegar fogo.
vendo a dificuldade de pregar para rico? Não, irmão, vocês estão acostumados a ver sarça pegando fogo aqui em Boston? Não, vocês fingiram um costume absurdo. Vou dar detalhe: a sarça pegava fogo, o fogo não se apagava, a sarça não consumia, e do meio dela saía uma voz. Ai, que medo, eu pensei que vocês veem muito aqui. Ai, estava andando agora lá no Boston Market, oh my God, e a sarça pegou fogo, o Moisés começou a chegar perto e Deus bradou dizendo: não, Moisés, você não vai aguentar. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Oh, aleluia. Então deixa eu só te falar uma coisa: Moisés está no deserto. Deserto não é lugar de moradia, deserto não é lugar santo, mas aonde Deus coloca o pé, aonde Deus chega, aonde Deus se estabelece. Essa é uma mensagem para outro dia. Outro dia. Eu confundi os esboços na cabeça, é para outro dia. Moisés está assim, ó, tremendo de medo. E aí Deus está falando com ele. Você sabe que loucura? É que Deus está chegando na vida de Moisés no momento onde ele já não tem mais esperança. Porque ele não tem como voltar para o Egito, porque ele é procurado. Ele não tem como ser do povo, porque o povo dele é escravizado. Então quando Deus chega para ele, Deus devia dizer: Moisés, vou fazer para você um lugar maravilhoso. Ele diz: não, Moisés, você vai voltar para lá. Você não vai ser só voltar assim, você vai ser o libertador do meu povo. Glória a Deus, porque não é você, irmão. Você está com a ficha criminal. Vou voltar como, Senhor? Só que Moisés, ele é o suco do ser humano comum. A primeira coisa que a gente faz, a gente está dizendo para Deus: Deus, o Senhor olhou e escolheu alguém errado. Porque a primeira pergunta de Moisés para Deus é: quem sou eu? Porque o cronograma da história é Deus dizendo: eu ouvi a oração do meu povo, eu desci no meio deles e eu vou libertar eles. Então liberta. Aí Deus diz: não, mas é a partir de você. É que ninguém deu glória a Deus, então vou melhorar. O Deus que você serve é o Deus que te ouve, é o Deus que desce, é o Deus que responde. Mas Deus vai usar você, para ser a resposta para quem precisa. Ai, Senhor, manda um avivamento. O avivamento vai vir através de você. Ah, Deus, manda alguém para pregar o Evangelho. Deus vai usar você. Bom, então agora o que eu começo a olhar para Moisés é: eu entendo você, Moisés. Quando Deus chegou na minha vida, eu também achei: que é isso, Deus? Olha o meu passado, Jesus do céu. Se o Senhor pegar o histórico do HD, nós estamos tudo no sal. Mas a questão que a gente precisa aprender rápido é que quando Deus chega na nossa vida, meu Deus, estou ficando preocupado. Quando Ele chega na nossa vida, o vínculo dele não está no nosso passado, o vínculo dele está no nosso futuro. David, o que Ele faz com o nosso passado? Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Só que o que eu acho interessante é que Deus sabe como curar as nossas, ou tirar de nós as desculpas na maneira que Ele comunica. Sabe qual é a primeira coisa que Deus diz para Moisés? Ele diz: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Só que quando Deus diz que Ele é o Deus de Jacó, o que talvez Deus possa ter esquecido é que Jacó não é mais Jacó há muito tempo. Deus já tinha transformado ele em Israel. Então eu começo a perguntar: por que Deus está dizendo que é Deus de Jacó e não Deus de Israel? Ou por que Deus está dizendo que é Deus do pai dele, se o pai dele ninguém sabe quem é? Alguém vai dizer: Arão, então me diz o que ele fez, qual é a história que ele fez? É que Deus está curando a identidade dele. Moisés, eu não estou aqui por quem você é, eu estou aqui porque eu sou o que sou. Ele vai explicar isso depois. Mas quando ele diz: eu sou o Deus do teu pai, ele está dizendo: eu sou o Deus dos desconhecidos. Eu sou o Deus daqueles que ninguém sabe o nome. Eu sou o Deus daqueles que ninguém conhece a história. Eu sou o Deus daqueles que ninguém sabe de onde vieram, porque estão fazendo o que estão fazendo. Eu sou o Deus daqueles que não entram na árvore genealógica do sucesso. E quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, aí dá uma dificultada. Porque Abraão é o pai da fé. É fácil ser Deus do pai da fé.
É fácil ser Deus de alguém que é tão fervoroso na sua fé, que pede um milagre para o Senhor e quando recebe, Deus pede para que Ele devolve, e Ele devolve. É que Deus não deixa Ele concretizar. É fácil ser Deus de Abraão, agora Ele segue, eu sou Deus de Isaac. É fácil ser Deus do filho da promessa. É fácil ser Deus daquele cujo nome significa alegria, sorriso de Deus. Agora difícil é ser Deus de Jacó. É que talvez um Abraão não tem dentro de você, mas um pequeno Jacó todo mundo tem dentro. Jacó significa enganador, suplantador, mentiroso, mentiu para o pai, mentiu para o irmão. Ele podia dizer, eu sou Deus de Israel, só que Israel é a melhor parte de Jacó. Ele preferiu dizer, eu sou o Deus da pior parte de Israel. Eu sou o Deus de Jacó. Se eu sou Deus dele, eu também posso ser o teu Deus. Fala para o irmão que está perto de você, tem um little Jacob dentro de você. Então quando eu olho Moisés dizendo, quem sou eu entendo. Só que Moisés vai além. Ele diz uma coisa, Senhor, não vão acreditar em mim quando eu falar que o Senhor apareceu para mim. Ninguém vai acreditar. É que quem viu você no teu passado vai ter um pouco de dificuldade para ver Deus fazendo algo na sua vida. Ainda mais com o tanto de prova que você deixou. Eu tenho um negócio comigo que eu desviei com 16 anos de idade. Desviei não, irmão, porque eu não era nem crente para desviar, então só dei um rolê. Mas eu era da igreja, eu ia na igreja. E eu era um adolescente, assim, aquele adolescente que sangue de Jesus tem poder. Meus líderes me amavam com muito ódio. E eu tinha uma coisa comigo, que tudo dava errado, dava na minha vez. Irmão, sabe aquele negócio, tá todo mundo brincando, não dá nada. Eu colocava a mão, quebrava. Irmão, o último retiro que eu participei dos adolescentes, antes de desviar de maneira real, oficial, status desviado, eu fui para um retiro de adolescente, tinha um cavalo lá, e todo mundo andou com o cavalo o dia todo, e eu falei, agora eu vou andar com o cavalo, e aí eu subi em cima do cavalo, o diabo entrou dentro do cavalo, e o cavalo deu uma disparada no meio do retiro, irmão, e todo mundo, para o cavalo, daí veio o seu cavalo que está indo, não sou eu, e o cavalo colidiu num carro. E o carro era do pastor da igreja. Pastor André Valadão, já pensou? Que ovelha maravilhosa, que ovelha, que ovelha, oh céus, oh vida. Irmão, eu fui pregar nessa igreja, e aí é interessante ver quem te viu na pior fase, ver Deus fazendo algo poderoso na sua vida. O meu líder foi me apresentar, porque ele tinha sobrevivido, ele não morreu. Ele falou assim, hoje quem vai pregar para vocês foi o meu pior adolescente. Propaganda boa, né? Sou eu. Eu fui pregar lá. Agora, a questão é que nós temos uma dificuldade porque dependemos da validação dos outros para fazer aquilo que Deus deseja na nossa vida. Então nós sempre estamos preocupados o que vão pensar, o que vão dizer, não vão acreditar na mudança de Deus na minha vida, eu não vou ser aceito. E lindo, o evangelho não foi uma porta para aceitação na sua vida, pelo contrário. Deixa eu ser mais claro com você, meu lindo. Nós sempre estamos dependendo do que os outros vão pensar. Então nós estamos sempre morrendo de medo. A gente sempre está dizendo, ai meu Deus, o que vão dizer se eu tentar fazer o que Deus está mandando eu fazer? E eu tenho uma palavra de Deus sobre você, meu lindo. Não se importe com a voz daqueles que não te chamaram e daqueles que não têm o poder para fazer nada na sua vida. Se eu fosse ouvir as vozes que se levantam para paralisar a minha missão, eu não estaria hoje aqui. Mas como a voz de Deus está mais alta, quando a voz dele é mais poderosa, quando a voz dele governa o coração, é 2025, 1º de janeiro, e eu estou aqui em Boston dizendo, Jesus salva, batiza e leva para o céu. A parada é, Moisés está certo. Quem viu ele lá não vai aceitar ele chegar e dizer, ô galera, eu vim para liberar vocês. Só que Deus tem uma estratégia. Deixa eu te falar uma coisa, meu lindo. Podem falar de você e terão razão,
Mas quando a árvore começa a dar fruto, o fruto não tem o que falar. Se o problema é quem sou eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e eu também posso ser o teu Deus, Moisés. Se o problema é a validação, eu tenho uma estratégia. Moisés, o que tu tem na mão? Aí Moisés diz, cajado. Joga no chão, Moisés. E a Bíblia diz que o cajado virou uma cobra. Vocês veem muito isso aqui também? Do nada um cajado vira cobra, porque vocês fingiram o costume. Então pelo menos na segunda parte reage. A Bíblia diz, Deus falou para Moisés, pega de novo Moisés. E quando ele pegou, virou um cajado novamente. Não, tem que combinar. Tudo que é combinado fica melhor. Virou cobra, medo. Pegou o milagre. Joga o cajado, Moisés. Calma, ainda é um cajado. Vocês estão ansiosos. Joga o cajado, Moisés. Virou cobra. Pega o cajado, Moisés. Calma. É que eu falei errado. Eu falei pega o cajado. Dei spoiler antes. Pega a cobra, Moisés. Virou cajado. Moisés, coloca a mão dentro da túnica. Tira a mão, leprosa. Coloca a mão dentro de novo, Moisés. Tira a mão. Curada. Sabe o que Moisés está dizendo? Ouvindo de Deus, ele está dizendo, Moisés, em você eles não vão acreditar, mas nos frutos que eu vou fazer através de você, será impossível não crer que eu sou contigo. Eu vou dizer uma parada para você, lindo. Fruto não tem conversa. Não adianta. Eu vou ser mais claro ainda. Tem coisas que o teu dinheiro te dá acesso, tem coisas que o teu network te leva. Agora tem portas, tem mesas que somente o teu fruto vai te colocar. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, se o povo tiver dúvida que eu apareci para você, não terão dúvida que eu estou contigo. Eu estou com você. Olha o fruto, Moisés, olha o milagre. Eu vivi um negócio interessante agora, alguns dias atrás. Eu comecei a... Né, nossa, eu tenho 34 anos. E a gente vai vivendo o ministério e vai conhecendo muita gente. E esses tempos eu estava pregando e uma pessoa da minha cidade, muito rica, aceitou Jesus e se aproximou da gente. E do nada virou um colega mais próximo e um amigo. Eu vou dizer, é bom ter uns amigos ricos também. Porque o amigo rico tem coisa que você não tem dinheiro para ter e te dá economia. Porque daí você não tem, o amigo tem, e fica mais barato as coisas, não é verdade? Só que esse meu amigo me levou na casa de um outro amigo dele, que era muito mais rico que ele, que deu dó do meu amigo. Não é verdade, irmão? E eu tenho uma coisa comigo, eu não sei fingir costume. Eu já fico... Irmão, eu tinha um sonho de conhecer um carro lá, e esse meu amigo levou na casa desse outro amigo dele, que era muito rico, e deu dó desse meu outro amigo, que era rico, coitado, tadinho, tinha nada. Só um avião particular que levou nós para aquele lugar, mas o avião dele não dava para ficar em pé, então já não é tanto. E aí nós chegamos lá, e era 5 mil metros quadrados de garagem. E o pobre, irmão, ele já entra fazendo conta. Ele falou, ai, olha o lustre, olha o valor, ai meu Deus do céu. E tinha um elevador só para carro, meu Deus! E eu passei pelos donos da casa e nem vi que eram os donos da casa, irmão, eu estava vendo os carros. E aí o meu amigo falou assim, não, vem cá para conhecer os donos. Eu falei, ai meu Deus, os donos. Aí eu cheguei lá, parecia o Sr. Burns dos Simpsons. Jesus não está filmando, né? Ai, está filmando, né? Aí, irmão, e esse amigo do meu amigo falou assim, rapaz, eu acho que o meu pai já esquiou com o teu. Eu tô assim, ó, esquiou com o pai dele. Aí ele perguntou pro amigo do outro, né, que tinha outro cara, qual é a tua família, qual é? Ele falou a família, eu falei, vai perguntar pra mim. Perguntar pra mim, porque é óbvio, eu tô dentro da casa de um homem que tem um tanto de dinheiro desse, ele quer saber de onde eu vim. Só que eu vim de lugar nenhum. Aí ele olha pra todo mundo, chegou na minha vez, e você? Eu falei, oi.
Boa noite. Qual é o seu nome? Dave Leonardo, Dave. Para ele não fez diferença nenhuma. Ele não sabia quem, nada. Nunca viu um vídeo, aquela alminha. Aí ele perguntou assim, qual é o nome do seu pai? Falei, Hamilton. Hamilton do quê? Eu falei, Martins, Hamilton Martins. Ele faz o quê? Eu falei, vende embalagem, vende sacola plástica. Ué, irmão, tô mentindo, meu pai nunca esquiou com o pai dele, ué. Aí, irmão, deu uma frustração nele tão grande, porque ele ficou pensando, meu Deus, por que esse rapaz veio parar aqui? Aí que tá, irmão, eu não estava lá por conta do meu pai que fez eu nascer em Joinville, mas o pai que me escolheu para estar aqui hoje pregando o evangelho para você, não é sobre o que eu tenho na conta, é sobre o fruto que Deus fez nascer. Tem lugares que o dinheiro te leva, mas há outros lugares que o fruto será tão poderoso. E eu vou te falar, irmão, eles não sabiam quem eu era, demoraram para descobrir. E aí eu fui para a mesa almoçar com os ricos, e tinha um monte de comida, e tinha uma manga assada, não sei porque eu dou esses detalhes, mas... é só para dizer que eu subestimei a manga. E aí eu peguei só um pedacinho e tinha uma manga para cada ser humano. E eu fui para a mesa. Quando eu comi a manga eu falei, sangue de Jesus tem poder, olha como é bom. E aí eu fiquei olhando a vida toda para ver se alguém pegava a minha manga. Aí, irmão, quando alguém levantava e dizia, não pega a minha manga não, ela é minha. Aí eu peguei, bom, só para dizer que eu criei coragem com minha manga depois inteira. Mas só para você saber, se você tiver fruto, não vai importar de onde você veio. Ei, fala para quem está perto de você, se você tiver fruto, meu lindo, esquece, você não vai precisar mais falar sobre você, os teus frutos vão defender o chamado de Deus na sua vida. Eu termino, preciso terminar. A gente não combinou, né? Eu até ia dizer que eu paguei uns irmãos no meio aí, mas o dólar tá 6,20, né? Sangue de Jesus tem poder, irmão. Voltei a comer no Alva, no Race Track, tá louco, tá muito caro. Fui no Chicken Filé aí agora. Esse testemunho não precisa. Bom, aqui. Aí, é que ele deu 2 desculpas, só que ele tinha uma terceira na manga. Tudo bem, o cajado virou serpente, o serpente virou cajado, a mão ficou leprosa, depois ficou curada. Mas aí ele disse para Deus, mas é que Deus, tem um... Esse ano eu recebi um vídeo de aniversário da Gaga de Ilhéus, ano passado. Aí eu aprendi, só que não pode rir, tá? Porque é errado rir. Ela mandou o vídeo, papapá. Aí você gravava parabéns, era pastor, errou, sou evangelista. Eu faço aniversário dia 9, o vídeo chegou dia 10. Demorou um pouco para chegar. E não é para rir, irmão. Eu estou imaginando Moisés falando para Deus assim, é que Deus, é que eu sou gago. Na cabeça de Moisés, Deus vai fazer assim, oh, eu mesmo? É porque ele não vai falar, oh meu Deus. Não, irmão, só eu que penso isso. Você consegue imaginar dizendo para Deus falando, oh my God, all myself? Não, irmão, desculpa, só eu que penso essas coisas, então. Imagina Deus dizer assim, chama o anjo. Céu, meu Deus, céu. Não, ele falou, oh meu eu. Por que estava no LinkedIn do Moisés que ele era gago? Como que nós pegamos um gago para libertar um povo, para falar com os outros agora? Olha o erro que nós cometemos. É que na nossa cabeça Deus precisa dos nossos talentos para desenvolver aquilo que é o chamado dele na nossa vida. Ei, lindo, Deus não precisa de nada do que você tem. Ele faz a partir daquilo que você é, a partir de você. Ah, porque Deus vai me usar porque eu falo bem. Se Deus quiser, Deus usa um mudo e fala melhor que você. Ah, porque Deus precisa de mim. Não, Deus não precisa de você, é você que precisa dele. Só que o que eu acho maneiro, o que eu acho maravilhoso, é que Deus podia curar o Moisés então. Deus podia dizer, tá curado Moisés, pode cantar uma música agora, fala alguma coisa. Irmão, eu imagino assim que a gente, né, quando tá nervoso, gagueja sem ser gago, né? Imagina um gago nervoso, deve ser um super saiyajin do gago. Só que Deus não curou ele. Deus podia curar ele?
Mas por que Deus não curou? Porque Deus nunca nos tornará perfeitos para que a gente comece a acreditar que não precisamos mais dele. Deus sempre vai deixar algo em nós que falta, mas Deus nunca vai deixar faltando. Preste atenção nisso. Deus vai deixar algo que falta, mas nunca vai nos deixar faltando. O que Ele faz? Ele coloca alguém que tem aquilo que você não tem para servir aquilo que Deus colocou para você viver. Como assim? Vou melhorar. Deus disse para Moisés: Moisés, você tem um irmão? Tenho. Qual é o nome dele? Arão. Arão fala bem? Fala. Então resolvido. Falo para você, você fala para o Arão fala para o povo. O que te falta sobra no Arão, e o que falta no Arão vai sobrar em você. Quem é solteiro aqui, levante a mão. Levante a mão, quem é solteiro. Que desespero, viu? Solteiro, levanta a mão assim já. Cadê os irmãos casados aí? Levanta a mão. Você vê que rola uma propagandinha enganosa também, né? Irmão, quem é casado, Deus já te deu o Arão, sabia disso? Não queria falar não, irmão, mas... É que a gente que é casado, irmão, eu tenho minha esposa fazia 13 anos de casada agora, minha primeira namorada. E sabe o que é legal? É que tudo que eu não tenho, ela tem. Sobra nela. Tudo que eu tenho, aí também. Falta nela daí, né? Porque também não dá. É que os irmãos já ficam assim, tá se achando. Mas é verdade, eu preciso muito da minha esposa, porque tem coisas que eu não enxergo que ela vê. Tem coisas que eu não consigo e ela consegue. A minha esposa, ela tem 2 sensores. Sensor de picareta e de piriguete. Os 2 ela tem. Irmão, quem é homem aqui, levante a mão. Levante a mão. A gente é muito ingênuo. Eu não estou entendendo nada. Quem que fez? Foi as mulheres que fizeram. Eu ouvi a minha esposa agora. Irmão, a gente é muito angelical. Para, irmão, a gente ficou com a parte como uma pomba. E as irmãs com a serpente. Não, irmão, é só para você entender. Tá vendo? Não dá para pregar mais agora, tá tudo me julgando. Mas é verdade, o sensor espiritual da esposa, ela é diferente. Mas o Arão não funciona só no casamento. O Arão funciona na amizade, o Arão funciona na sociedade, o Arão funciona no dia a dia. Você sempre vai precisar de alguém que faça aquilo que você não sabe, para servir o propósito que Deus te deu. Quando você começa a pensar que é autossuficiente, você não vai chegar em lugar nenhum. Fala para quem está perto de você, fala, eu consigo sozinho. Chacoalha a mão dele assim. Mas fala, mas junto a gente vai mais longe. Vou falar uma coisa para você. Eu prego, o Zé canta. Eu consigo pregar sem o Zé. Mas com o Zé fica mais legal. A gente vai mais longe. Canta um pouquinho, Zé. E é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé, campeão, vencedor, Deus das asas, faz seu voo, campeão. Amém. Você viu? Você viu que raiva? Você não acha justo? Deus não podia ter dado o dom para mim também? Eu queria saber que... Agora vai eu fazer o que o Zé está fazendo. A confusão que dá, mas não resta um aqui dentro. Mas é a graça do ministério,
A graça de viver o Evangelho é saber que nós nunca seremos completos, que nós sempre iremos precisar um dos outros e vamos precisar para o resto da vida dele, sempre, sempre, sempre dele. Não importa quão longe você vá. Eu olhei aqui para baixo e eu tenho 5 minutos para tirar o povo do deserto agora, levar para a terra prometida. Em 5h31 agora, meu Deus do céu. Moisés tem que chegar no Egito, falar com o faraó, 10 pragas. Então eu vou resumir. Moisés falou, faraó, liberta o povo. O faraó falou, então tá bom, liberado, vaza. 10 pragas depois. Morreu um monte de gente, confusão, tiro, porrada e bomba. Aí chegou o dia... Calma, irmão, tô terminando. Aí Moisés falou, vamos... Gente aí, partiu, caminhando eu vou, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, Mar Vermelho. Oh my God. Estou tentando lembrar alguma palavra em inglês para completar, esqueci tudo agora, perdão. Thank you, Jesus. É só no novo. I need you now. O povo já começou, Moisés, imagina o Moisés, gago, nervoso, o Mar Vermelho não estava combinado, vazado aqui agora, e agora? E o Moisés, abre, resolve, Moisés. E o Moisés assim, eu só sei fazer cajado virar cobra, mão ficar leprosa, mas eu não sei o que eu faço agora. Aí a Bíblia diz que, bom, eu sei que você já leu a história, você sabe que Deus fez tudo perfeito. Deus fez eles acamparem para que o Egito pensasse que o povo estava perdido, então voltar atrás para recuperar os prisioneiros. Só que Deus havia feito tudo tão perfeito que endureceu o coração de Faraó para que na hora certa então eles voltassem para pegar o povo. Eu quero dar uma palavra de Jesus sobre você. Vai ter um dia que você vai ter entendido que você de fato não é quem você gostaria de ser, mas você é aquele que Jesus escolheu pela sua graça e misericórdia. Vai ter um dia que você vai descobrir que os frutos são maiores do que qualquer coisa e que glorificam o nome do Senhor e que mostram o quanto que você depende dele. Vai ter um dia que você vai descobrir que você não consegue nada sozinho nessa vida, que você precisa de gente cheia do Espírito Santo perto de você. Só que nesse dia o passado vai descobrir o teu zip code e vão tentar encontrar você para lembrar você que você não pode viver o que você está vivendo, que você não deve viver o que você está vivendo, que o teu passado te condena, que você não merece viver o que você está vivendo. E eu quero que você aprenda a dizer antes do passado dizer, diga, eu não mereço, mas Deus é maravilhoso. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Aleluia. Bom, eu vou terminar. Moisés pegou o cajado que tinha virado cobra e Deus falou, estende o cajado, Moisés. E a Bíblia diz que o mar se abriu. Moisés aqui, o Arão, fala pra galera, vamos partir, vamos picar mula. Todo mundo caminhando eu vou para Canaã. Meu Deus, o mar nunca abriu. Caminhando eu vou para Canaã. Deus está com Moisés. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. E do outro lado o Egito. E eu vou também. E vou te pegar. E o teu futuro eu vou acabar. Aí Deus falou para Moisés, e o mar você vai fechar, e nenhum egípcio que vocês viram a vida toda, vocês vão voltar a ver. Fui eu que cantei, você viu? Composição própria. Nasceu agora. Caraca, vou ligar pro Jefferson, pra Sueli. Irmão,
Sabe o que é a loucura de tudo? A Bíblia diz que quando o povo está tudo do outro lado, o mar está aberto, o povo todo está salvo, e o povo começa a dizer: Moisés, fecha logo, eles vão pegar nós, e o Egito, e os cavalos de guerra, e o povo vindo, vamos pegar. Só que quando tudo entrou, quando o último de lá entrou, a Bíblia diz que Moisés estendeu o cajado, e o mar havia então se fechado para sempre. Quando Martim Lutero terminou de traduzir a palavra, a história conta que o diabo entrou dentro do quarto dele, puxou uma lista de pecados e disse: é esse que você é. Você pecou, você fez isso, aquilo outro. A história conta que Martim Lutero levantou e falou para Satanás e disse: esqueceu de escrever algo. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Quando o cronômetro fica positivo, é que a vida do Moisés e do povo a gente já resolveu. Agora falta a nossa. Será que você vai viver mais um ano dizendo para Deus que não é hora? Será que você vai viver mais um ano dizendo para Deus que: Deus, eu não sei quem eu sou, ou Deus, eu não tenho habilidade o suficiente? Será que mais um ano você acredita que vai conseguir enrolar Deus para entregar a sua vida de verdade para Jesus, para servi-lo de todo o teu coração, para viver o chamado que Deus tem na sua vida? Você não pode pensar que Deus te trouxe e te deixou estar aqui nos Estados Unidos só por conta do dólar que entra na tua conta. Não, meu lindo, Deus tem um plano com você. Deus tem um chamado na sua vida. Existem milhares de pessoas que precisam de Jesus e vão ser alcançadas através de você. Eu tenho duas perguntas e eu termino. A primeira pergunta é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, que viveu até agora nos Estados Unidos, mas nunca de fato entregou o seu coração para Jesus entrar e fazer morada dentro de você. Dave, quanto custa? Nada, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Então o que eu preciso? Reconheça. Mas Dave, eu acredito nele, mas o problema é que você acredita em mais um monte de coisa, e quem não sabe o que procura, quando encontra não acha, não percebe. Quando você tem Jesus, a primeira coisa que você descobre é que Ele é suficiente. Fala para o irmão de Capricórnio perto de você, diga: Jesus. Quando você descobre quem é Jesus, você não precisa de mais nada. Fala com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: Jesus is enough. Significa é suficiente. Dave, eu tenho que mudar muito para tomar essa decisão, sim ou não? Medo. Tem que mudar, sim ou não? Espera aí, depende do que vem antes. Se é para tomar a decisão, a resposta é não. Porque dizer que você tem que mudar para tomar a decisão por Jesus é a mesma coisa que dizer para um gordinho: ó, emagreça e depois começa a dieta. Agora que tem outras coisas, né? Tome. Não, irmão, o evangelho é: vem do jeitinho que você está, cansado, oprimido, sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar você. Mas a Bíblia tem as letrinhas pequenininhas do contrato. As grandes diz: vem, pula. Mas as pequenininhas diz: mas para eu morar dentro de você, você vai ter que deixar eu mudar tudo que você é. Não existe evangelho que não transforma, que não liberta, não existe. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é para você que já foi do time, irmão. Você já viveu coisa linda com Jesus, já viveu coisas extraordinárias. E aí veio aqui hoje e falou: porque não é a igreja, é um auditório. Caiu no golpe. Era cilada, caiu no golpe. Porque não é dia de culto, né? Era golpe, nós vamos trancar as portas agora. E você não vai sair, sabe por quê? Porque quando você entrou aqui e o louvor começou a tocar, você começou a chorar, e algo dentro de você está dizendo: que saudade de viver isso, que saudade. Então eu quero dizer para você, lindo, hoje é dia 1º de janeiro de 2025, e você não vai perder nem um dia mais esse ano longe da presença dEle. A oportunidade para você está aberta, volte para casa, entendeu? 2 perguntas, uma resposta, e a sua resposta é que muda toda a sua história. E o que vem depois, os planos, o
projeto de Deus, começa tudo quando você entrega a sua vida para Ele. Eu vou fazer a pergunta, pastor, o senhor pode vir, eu não sei como que funciona agora, eu posso orar? E tem foguete aqui também? Pode orar. É que aqui não pode, né? O povo não deixa, né? Americano é assim mesmo. Por isso que eu não gosto de vir pra cá. Apaixonado. Irmão, eu vou fazer a pergunta. Pensa bem aí rapidão, porque você vai levantar a mão, a gente vai orar, deve ter uma festa no céu por causa de você, entendeu? Aí fica chato você decidir e amanhã esquecer, entendeu? Então é melhor você pensar bem, assim. O evangelho é: eis que eu, o Senhor, estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Então hoje eu estou em Boston para dizer para você, como porteiro do teu prédio, Ele está batendo na porta. Se você deixar Ele entrar, nunca mais a sua vida será a mesma. Então eu não quero constranger você. Então você levante a mão no 3, se a sua decisão for sim, a gente ora e faz a maior festa que esse lugar já viu. Aonde tiver alguém que precisa tomar essa decisão, irmão, Jesus trouxe você aqui. Fala para quem está perto de você: já era. Porque mesmo que você não tomar decisão a partir de hoje, você é inesculpável. Porque você nunca vai poder dizer que não sabia. Jesus trouxe você aqui. O problema é quem você era. Jesus já deixou claro: Ele é Deus daqueles que buscam, é Deus daqueles que o obedecem. Deus não é Deus dos perfeitos, é Deus daqueles que reconhecem que precisam da misericórdia. Vou perguntar, se a sua decisão for sim, levante a mão no 3. 1, 2, 3. Levante a mão quem está tomando essa decisão. Isso. A minha vida é do Mestre. Chamar para frente. Gente, que igreja. Olha que, nossa, que coisa de rico. Quem está tomando a decisão, fique de pé, por favor. Agora, onde você estiver. Isso, pode levantar, levanta. Quem tomou a decisão, levante. Isso, levante. Aonde você estiver. Isso. Fica de pé. Não precisa sair do seu lugar, não. Pode ficar onde você está. Eu só quero que alguém abrace essa pessoa agora. Aonde tiver, isso. Aonde tiver alguém tomando essa decisão. Aleluia. Fica de pé toda a igreja. Se alguém levantou perto de você, corre e abraça ela agora. Isso, celebra Jesus pela vida dela agora. A gente vai orar e vai celebrar. E para você que tomou essa decisão, eu quero te pedir um favor. Tem um QR Code aqui, ó. Aqui, QR Code. Um QR Code aqui, ó. Você vai pegar o seu telefone, você vai escanear, sabe por quê? Que pode você estar dentro de um auditório, mas aqui mora uma igreja hoje que quer cuidar de você, que quer ajudar você a caminhar e não parar na metade do caminho. Tem essa igreja viva aqui. Aonde está a igreja Lagoinha de Boston? Faz barulho para Jesus aí. Para mim também. Porque tem um presente esperando você que tomou essa decisão. Em qualquer lagoinha que você for, tem um presente esperando. Gente, fiz de costume não. Para mim também. Eu não sei você, meu lindo, mas para mim isso aqui é o ápice da noite. É a coisa mais extraordinária da vida. Saber que agora no céu tem uma festa, porque o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Os teus pecados serão perdoados e a sua história será nova. Mas é uma música de uma vida nova, Zé. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pediram for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te reconheço como o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje,
eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Faz barulho da glória. Posso crer. Mas eu venci, mas e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, erga suas mãos e cante, e só quero a ti. Nada além, só os anjos cantam, exaltado és, santo. E o teu povo canta, e o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás. E santo pra sempre, e a Ele a glória, e a Ele a Ele. Pega as suas mãos e a sua voz, e pra sempre, amém. Pra gente encerrar, levante as suas mãos. Santo, Santo.
ressurreição.